Boa noite, irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Você achou o texto? Gálatas, capítulo 5. Nosso tema da aula de hoje, irmãos, é a respeito do fruto do Espírito. Acredito eu que provavelmente vocês já ouviram falar a respeito de frutos. Está errado, já digo de antemão isso para vocês. Todavia, eu acredito que a aula de hoje ela vai ser importante para nós, para desmistificar essa ideia. Eu peço para que os irmãos vocês possam fechar os seus olhos, para que a gente possa estar orando, entregando a Deus essa aula. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos aqui reunidos em teu santo e poderoso nome, Pai. Deus, a tua palavra, Pai, ela é luz para os meus pés, Pai, lâmpada para os meus caminhos, ó Deus. É assim que diz as tuas escrituras, Pai. Que nós tenhamos, Pai, os nossos caminhos alumiados pelo Senhor, ó Pai. Que a tua palavra, Deus, ela possa clarear a nossa mente, o nosso entendimento, a fim de que nós entendamos cada vez um pouco mais a respeito de quem tu és, Pai. Porque é por intermédio da tua palavra que o Senhor se revela a nós, Pai. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração, Pai. Alumia a nossa mente, dá-nos o entendimento necessário e que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, vocês acharam aí o capítulo 5 de Gálatas? Agora identifica o verso de número 22. Acharam? Show de bola? Verso de número 22 vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Alguns versos vão estar escritos com as suas inclinações. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-os uns aos outros. E assim, você pode dizer amém? Amém. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender a respeito desse livro, a respeito dessa ideia que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja da Galácia, é chegarmos ao entendimento do porquê é que Paulo ele escreve essa carta. Existia um grupo chamado judaizantes, que eles tinham por ideia, né, irmãos, introduzir a ideia dentro do cenário da igreja da Galácia, ensinando que a observância da lei de Moisés como condição não somente para a salvação, mas também para pertencer à igreja de Jesus Cristo. Isso conflitava com a ideia que o apóstolo Paulo havia pregado para essa galera. Então, automaticamente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala, né, da lei, é que os judaizantes eles insistiam que as obras da lei elas necessitavam ser cumpridas por todos aqueles que criam em Cristo Jesus, que você seguir a lei era uma das condições de salvação, sendo que nós sabemos que a condição de salvação, nós somos salvos por intermédio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, é o que a Bíblia diz. Só que esses irmãos eles estavam tentando introduzir dentro do contexto da igreja da Galácia que era extremamente necessário você permanecer seguindo a lei de Moisés, quando na verdade Jesus Cristo ele já era o cumprimento da lei. Então, quando o apóstolo Paulo ele fica sabendo desses ensinamentos que estão sendo trazidos
para a igreja, Paulo sente a necessidade de escrever uma carta a fim de desmistificar essas ideias conflitantes. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender? Então vamos caminhar um pouquinho mais. No caso, se nós olharmos o livro de Efésios, você pode abrir rapidinho, alguém pode ler para mim, por favor? Efésios, capítulo de número 2, versos 8 e 9. Pode ler? Ou, pode ler? Até aí? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticar. Então, vocês estão conseguindo compreender que é a Bíblia quem diz que nós somos salvos por intermédio da graça, por mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a graça, ela é a bondade de Deus revelada sobre a nossa vida. Ela é a manifestação de Deus, entendendo que era necessário que o ser humano ele fosse alcançado. Necessário que o ser humano ele fosse salvo, porque o ser humano por si só não tinha condição alguma de se salvar. A lei, para que fique claro, a lei ela é a manifestação do caráter de Deus, é a manifestação do padrão moral de Deus, melhor assim dizendo. No caso, tudo aquilo que Deus entende como necessário para se viver uma vida em retidão, aquilo ali é um entendimento de Deus sobre. Mas isso não condiciona, tá? Isso não condiciona a salvação. Isso só te dá um direcionamento do que você precisa fazer. Só que o apóstolo Paulo, ele traz a ideia de que todas as vezes que o ser humano ele decide viver somente pela lei, ele vai se estrepar. Porque o ser humano não tem condição alguma de viver 100% uma regra que é dada. Eu lembro, se não me falha a memória, de um ensinamento que o reverendo Augusto Nicodemos ele traz, falando de uma viagem que ele fez até a África, onde um amigo dele cita um carro e aí fala da condição de quando um pneu ele fura, supondo que você vai andar 5 quilômetros. Aí ele explica que uma coisa é um pneu ele estourar de 100 em 100 metros, outra coisa é ele estourar no final do trajeto, de 5 em 5 quilômetros. E aí, quando a gente vive pela lei, é o homem estourando o pneu de 100 em 100 metros. Quando a gente vive pela graça, é o homem fazendo de tudo, entendendo a sua dependência em Cristo Jesus. E eu não estou dizendo que em algum momento o acidente ele não vai acontecer, porque o pecado na vida do cristão ele é um acidente. Só que a gente precisa entender o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça. Porque não é que você está fadado a acontecer, não é porque a tua vida ela te condiciona a errar o tempo todo, que você vai ficar buscando errar o tempo todo. Porque é isso que o apóstolo Paulo está trazendo por ideia. Então, a primeira coisa é que nós precisamos entender que vale ressaltar a importância de crer na lei, porque a lei ela é bíblica, tá, irmãos? A lei é bíblica, ela revela o padrão moral de Deus. Mas vale ressaltar que, embora a lei ela seja algo da parte de Deus, só a graça tem poder de salvação. Show de bola? Então, vamos andar mais um pouquinho? Capítulo de número 5, o verso de número 17, ele vai falar o seguinte. Na verdade, verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a respeito de andar em espírito, o que o apóstolo Paulo está trazendo por ideia aqui, irmãos, é andar de acordo com a vontade estabelecida de Cristo para nós. Tá? É você viver de acordo com o que os preceitos bíblicos eles estipulam. Isso é andar em espírito. Então, quando Paulo diz andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, é porque quanto mais você anda baseado na vontade de Cristo Jesus, quanto mais você se empenha em fazer a vontade de Deus, menos a tua vontade você vai fazer. A concupiscência nada mais é do que a inclinação do homem
a fazer aquilo que a sua carne, ela o tempo todo fica te impulsionando. Então, se eu não fortaleço a minha ideia sobre quem Cristo é, se eu não busco saber quais são as vontades de Cristo, ou qual é a vontade de Cristo Jesus para a minha vida, automaticamente a minha carne ela vai ter mais poder sobre mim. Então, tanto que no verso de número 17, o apóstolo Paulo ele vai dizer, porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Alguém pode ler o verso 17 numa versão diferente da minha, por favor? A minha versão, só para que fique claro, é a Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Alguém tem alguma versão diferente aí que possa fazer essa leitura? Do verso de número 17? Verso de número 17 do 5. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, irmão, a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está deixando claro, tá, irmãos? Que diariamente é uma vida de guerra. Tá? O que o apóstolo Paulo está deixando claro é que o seu espírito, em algumas versões, vai estar milita. Tanto que existe até música, né, que fala que o espírito ele luta contra a vontade da carne, e a carne luta contra a vontade do espírito, porque é diariamente dessa forma mesmo. E é para ser assim. Porque como é que seria se fosse muito fácil fazer a vontade de Cristo? Todo mundo seria salvo, e isso é a vontade de Cristo, que todos sejam salvos. Só que não sem demonstrar para ele que deseja isso verdadeiramente. Quer complementar alguma coisa? Então, se nós abrirmos aí o livro de Romanos, se não me falha a memória, capítulo de número 7, verso de número 24, o apóstolo Paulo ele vai até citar a respeito, quando ele fala da sentença romana chamada necroforia, que ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, o apóstolo Paulo está demonstrando que ele entende o tipo de ser humano que ele é, porque a sua concupiscência o tempo todo se inclina para o mal. E aí, ele como homem, como ser humano, na sua carne, ele não tem força para poder se livrar daquilo que é mal. Vamos abrir Romanos 7, 24? Só para poder não ficar nas minhas palavras, acho que é mais fácil a gente abrir o texto. Eu mesmo vou fazer a leitura para a gente poder ganhar tempo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que Paulo fala isso no verso de número 25? Porque ele entende que essa libertação, que ele não tinha poder nenhum para se livrar, Cristo Jesus fez por ele. Porque quando a gente fala dessa sentença romana que Paulo cita em Romanos 7, 24, é um homem amarrado frente a frente com um corpo morto. Eu já falei sobre isso aqui na igreja. É um homem amarrado frente a frente com um corpo morto, como se ele tivesse... Como não, né? Quando ele cometia um assassinato, ele era colocado frente a frente com o corpo que ele assassinou, a fim de que a putrefação desse corpo contaminasse o corpo dele. Ou seja, o mal que você faz contaminando o seu ser. Paulo não tinha força nenhuma para se livrar disso, mas ele entendia que todas as vezes que o velho homem dele fazia algo ruim, era ele mesmo que era contaminado, era ele mesmo que era prejudicado. Isso aqui, irmãos, é a concupiscência da carne sendo colocada em prática. Todas as vezes que você faz aquilo que a tua carne se inclina a fazer, é você mesmo se prejudicando. É isso que a gente precisa entender. Então, quando Paulo ele bate nessa tecla em Gálatas 5, Paulo faz questão de dizer, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Ou seja, uma guerra, se a gente pensar dessa forma, numa guerra, quem é que vence? É quem tem o maior poder
militar. É quem está mais forte que vence. Ah, mas existem as exceções dos mais inteligentes também ganharem a guerra? Irmãos, é muito difícil você ver alguém só com inteligência ganhar uma guerra. Vai ganhar quem tiver mais poder militar, mais poder bélico, assim falando. Então, a primeira pergunta que eu deixo para nós, dentro disso aqui, é de que forma que nós alimentamos o nosso espírito? Ou será que o tempo todo nós só estamos alimentando a nossa carne? Porque a gente precisa entender que vai ganhar quem tiver mais forte. Quando você não faz nada para poder fortalecer o teu espírito, você já está fortalecendo a tua carne. Então, vamos caminhar mais um pouco? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, de antemão, vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, irmãos, se nós observarmos aqui todas as coisas que foram faladas, os 4 pecados iniciais, eles são pecados de impureza sexual. A gente olha para o nosso cenário atual hoje, o que nós mais vemos, mais testemunhamos é o quê? É o pecado sexual sendo tratado como algo comum, como algo normal. Uma das coisas mais acessadas, irmãos, eu me arrisco a dizer que o que mais é acessado hoje, tá, na internet, são canais de filme pornográfico. O que mais é acessado com uma ferramenta que tem um poder absurdo de propagação do evangelho, ele não é utilizado para o bem. O pecado de impureza sexual ele tem ganhado uma força, irmãos, absurda. Se você abre o Instagram, se você abre o Facebook, se você abre o Twitter, se você abre qualquer rede social hoje, você vê que o pecado de impureza sexual está lá, instalado. Você é quase forçado a aceitar aquilo ali como um padrão comum, como algo normal. Só que a Bíblia está mostrando para a gente que não tem nada de normal nisso. Até porque lascívia é pecado. E se você comete lascívia, se você aceita isso, se você trata isso como normal, você não vai herdar o reino dos céus. O adúltero não vai herdar o reino dos céus. O fornicador não vai herdar o reino dos céus. Irmão, não vai, irmão. Não tem negociação quanto ao pecado. Pecado é pecado e ponto final. Ah, mas você não acabou de falar que a gente é salvo pela graça, mediante ao que Cristo Jesus fez por nós? E a gente vai chegar lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, uma característica importante sobre o fruto do Espírito é que todos, eu me arrisco a dizer que o fruto do Espírito, ele, na maioria dos pensadores, ele é tratado como se fosse uma tangerina, irmãos. Porque ele é um fruto com várias partes, tá? Então, eu quero que você imagine uma tangerina. Quero que você imagine uma tangerina. E aí, cada parte dessa tangerina, ela tem um significado. Só que todos esses significados juntos, ele forma uma coisa só. Até aí tudo bem? Eu te pergunto, será que o amor... Obrigado. Será que, pelo fato do amor, ele ser citado antes, ou de maneira inicial, ele tem um gosto diferente da felicidade?
Será que a felicidade ela tem um gosto diferente da paz? A paz um gosto diferente da longanimidade? Que tem um gosto diferente da benignidade? Se nós observarmos cada ponto aqui citado, todos eles têm a ver com amor, irmãos. Todos eles. Eu até fiz uma anotação aqui sobre. Eu vou... Ó, por exemplo, a gente fala do verso 22, citando o amor. O amor, ele é o sentimento principal. Tá? Você lembra de 1 Coríntios, capítulo de número 13? Falando sobre amor? Você lembra? Citando o amor como uma das coisas mais excelentes e o mais importante de todos? Então, é exatamente isso. O amor é o mais importante. O amor é o principal. Show de bola? A alegria, ela é o amor exultante. A paz é o amor em tranquilidade. A longanimidade é o amor em espera. A benignidade é o amor fazendo bem. A bondade é a mesma coisa. Fidelidade é o amor cumprindo a sua palavra. Você já viu alguém que ama não cumprindo com a sua palavra? Então eu deixo em aberto, irmãos, que aquele que adultera não ama. Porque aquele que adultera não está cumprindo com a sua palavra. E aí vale pensar que todas as vezes que você trai aquilo que você prometeu para Cristo Jesus, você seria fiel, você está sendo adúltero. Mas tudo bem. A mansidão é o amor resistindo ao mal. Domínio próprio, o amor controlando toda a minha vida. E aí, se a gente for para a palavra original do domínio próprio, que é encrateia no grego, a gente vai ver que significa o controle, né, ou o poder do seu próprio ser, ou do seu próprio eu. Ou seja, fica bem claro que uma das maiores demonstrações de amor que você pode demonstrar a Cristo Jesus é você conseguir controlar o seu próprio eu, mediante a vontade do Espírito Santo. E aí eu te pergunto, irmãos, será que tudo isso não tem a ver com amor? Será que todos esses gomos desse fruto tão maravilhoso, eles não têm o mesmo gosto? Todos eles têm gosto de amor, irmãos. Quem é que fica triste na presença de Deus? Quem é que não tem paz na presença de Deus? Quem é que não tem prazer em esperar a volta do noivo? Quem é que tem vontade de fazer o mal na presença de Deus? Isso tudo é a manifestação do Espírito Santo, irmãos, em amor. Então, o que a gente pode deixar claro aqui sobre o fruto do Espírito é que o fruto do Espírito é amor. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Pode fazer. Não. Negativo. A revelação a testificação do batismo com o Espírito Santo é a sua vida com Cristo, a sua vida com Deus. O que testifica se você realmente foi batizado pelo Espírito Santo é a sua vida. A forma como Cristo ele se revela através da sua vida. Isso é evidência do batismo do Espírito Santo. Agora, falar em línguas como do fruto do Espírito. O dom. Esse fruto do Espírito Santo é evidência do batismo. Não. Pelo menos eu acredito que não seja. O que você tem a dizer sobre isso? Não, eu não quero ter essa opinião. Então, expressa a sua. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente revela a alegria, o amor, a paz, a paciência. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, ter revelar esses frutos também é evidente que a gente tem o Espírito Santo. Isso. O fruto do Espírito, ele nada mais é do que a manifestação daquilo que Cristo Jesus fez em você. Show de bola? Tanto que, se nós observarmos o verso de número
17 e 18, perdão, verso de número 19, 17, 18 e 19, nós vamos ver que as obras da carne elas são a manifestação da nossa concupiscência. O fruto do Espírito é a manifestação das obras do Espírito Santo no nosso interior, expelidas de maneira externa. Ou seja, as evidências daquilo que Cristo fez em nós são a revelação do fruto. Fala. Fala. Eu tô esperando ele explicar, fala. Eu penso que demonstrativo é exatamente isso. Acho que quando o Espírito Santo começa a agir na sua vida, você começa a demonstrar o fruto do Espírito. Isso testifica que o Espírito Santo é em você. Você falou a questão dos dons. Dom significa presente, dádiva. Então eu posso te dar um presente e não ter relacionamento contigo. Isso. Mas se você frutifica, fruto é demonstrativo de relacionamento. Fruto é demonstrativo de relacionamento. E sobre o batismo? É uma evidência. Não é o batismo, correto? Perfeito. Tava querendo me pegar, viu? Oi? Ou seja, irmãos, no caso, você lembra lá no início, quando eu falei a respeito da lei, a graça, que Paulo, ele... da lei, da graça... Ah, tá. Que o Espírito Santo, ó, que a ideia de Paulo era combater os argumentos judaizantes. Vocês lembram? E aí Paulo agora ele vai falar, né, que contra essas coisas, contra a manifestação, né, do fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Ou seja, porque realmente não há. Tá, irmãos? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, quando a gente vai para esse texto, irmãos, eu tinha até colocado aqui sobre a manifestação da nossa inclinação para o pecado e tudo mais. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que os que são de Cristo crucificaram. E Paulo, por várias vezes, em vários textos, ele fala, tanto que um dos mais famosos é já estou crucificado com Cristo. E agora Paulo está dizendo, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu lembro de uma explicação do nosso pastor Samuel aqui na igreja, onde ele fala onde ele citou, né, que após uma semente ela ser plantada, tem aqui ainda, obrigado. Após uma semente ela ser plantada, que a primeira coisa que acontece com uma semente é ela morrer. Antes dela começar a frutificar. Ou seja, o que promove o agir do Espírito Santo em nós, o que dá liberdade ao Espírito Santo de fazer com as obras dele em nós, é nós entendermos que nós precisamos morrer na nossa carne. Nós precisamos mortificar a nossa carne diariamente. Entender a nossa falta de força para poder fazer o bem. Nós não temos capacidade alguma de fazer o bem. Até porque uma das coisas que eu escutei hoje, enquanto eu estava terminando a aula, ou pelo menos repassando, né, a aula, foi que às vezes a gente fala, mas eu não consigo parar de pensar em tal coisa. Mas eu não consigo deixar de sentir vontade de fazer tal coisa. Quer falar? Você está com o dedo levantado. E aí eu te pergunto, será que quando você pensa em tal coisa, você decide verdadeiramente se livrar desse pensamento? Ou você entende que aquilo ali é só um pensamento e você não tem poder para controlar ele? Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, as suas inclinações, elas foram crucificadas. As suas vontades, elas foram crucificadas. E aí,
Eu sei que vai ficar na tua cabeça aquela perguntinha de: caraca, então todas as vezes que eu penso algo ruim, eu estou demonstrando para mim mesmo que o fruto do Espírito ainda não está 100% evidenciado em mim? Irmãos, é um fruto. Ele não se divide em várias partes. Embora ele tenha várias partes, ele não se divide em várias partes. É um aperfeiçoamento diário. Só que o que não dá é para a gente tratar como normal o erro. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala: contra essas coisas não há lei, porque pela lei era meritório. Pela lei era meritório. Ou seja, a maioria das vezes o que acontecia? A pessoa, quando ela errava, ela sabia que em algum momento aquilo ali ia ser perdoado na expiação. É por isso que o autor de Hebreus ele cita Jesus Cristo como sacrifício perfeito. Porque pela lei não existiria salvação para você. Você ia o tempo todo ficar buscando aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento que não ia existir. É o chamado dar murro em ponta de faca. Só que agora o apóstolo Paulo está deixando claro que, por intermédio de viver em espírito, tudo o que você fazia, o que você pensava, as suas paixões, as suas vontades, elas precisam ser crucificadas com Cristo Jesus. É literalmente abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Ou seja, se você olha para o fruto do Espírito e ainda está te faltando alguma coisa, então, verdadeiramente, você não está fazendo 100% a vontade de Deus. Ou você não está dando permissão ao Espírito Santo para ele fazer o que ele quer fazer em você. A gente tem essa mania de querer limitar o poder do Espírito, como se o Espírito Santo fosse alguma coisa e não alguém. Quando, na verdade, o Espírito Santo é alguém que decidiu nos aperfeiçoar, decidiu nos libertar desse mal, desses pensamentos ruins, fazer em nós algo bom. Então, diariamente nós precisamos, tá, irmãos? Lutar contra essas coisas, porque foi falado no início da aula. É literalmente uma guerra diária. E a gente precisa pensar no seguinte: qual é o nosso posicionamento dentro dessa guerra? Será que a gente dá mais acesso à vontade da carne, à nossa concupiscência? Ou a gente dá mais ênfase à vontade do Espírito, ao fruto do Espírito que precisa ser gerado em nós? Porque para esse fruto, ele produzir de maneira correta, a gente precisa entender que a semente ela vai ser plantada. Mas, antes de mais nada, precisa morrer. Você está disposto a morrer para a vontade de Deus ela ser feita na tua vida? Diferente do que... Falar? Acabei de ler o 25. Diferente do verso de número 17, que deixa claro que existe uma guerra a ser vencida, o último dos frutos do Espírito, o último fruto, perdão, a última parte do fruto, ela deixa claro que o domínio próprio é para quem já venceu a guerra, irmão. Pois é você controlando o seu eu para não ferir os princípios de Deus e o Espírito Santo. E aí você já parou para pensar o quão importante é isso? Olha a responsabilidade que nós temos sobre nós. Porque já que o domínio próprio ele é um fruto do Espírito, todas as vezes que você vence a tua vontade mal de fazer alguma coisa, você deu ênfase a Deus, mostrando para Ele que você está disposto a guerrear. Você está demonstrando para Deus, está vendo, Deus? Valeu a pena o Senhor morrer por mim. Eu estou disposto a ser aperfeiçoado pelo Senhor. Valeu a pena o Senhor ir para a cruz, porque eu também estou crucificado com o Senhor. Eu dei uma aula aqui falando sobre, se não me falha a memória, foi sobre o batismo. Foi sobre o batismo. Isso, sobre o batismo. Eu falei que uma das evidências do batismo
precisa ser a autoapropriação daquilo que Cristo fez por nós. Falei sobre isso aqui na igreja. E aí, quando eu me aproprio daquilo que Cristo fez, eu me coloco na condição daquilo que eu preciso fazer. Então, quando eu digo que eu já estou crucificado com Ele, é porque eu entendo o que Ele fez e entendo a minha responsabilidade nele. Entendendo a minha responsabilidade nele, aí sim, eu adquiro o fruto do Espírito chamado domínio próprio. É impossível, tá? Você ter domínio próprio sem compreender o que Cristo fez por você. Sem você valorizar o que Cristo fez por você. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá muito claro para todo mundo? Mas não sei se eu entendi errado, mas você entende como se fosse um processo, eu alcanço o amor, eu alcanço a alegria, eu alcanço a paz, eu alcanço a paciência, a amabilidade, como se fosse um processo? Então, Não teria dado a mesma importância, ser o mesmo, a mesma coisa? todos eles são partes do amor. Lembra que eu falei aqui? Um mesmo fruto. Você imagina, como é que é o processo de frutificação de uma árvore? Ela não começa já com o tronco, com as folhagens e com o fruto lá agarrado. Ela começa sendo plantada, a semente morrendo, sendo regada. Lembra quando o apóstolo Paulo ele fala, porque eu plantei, Apolo regou, mas Cristo deu o crescimento? É processual. Mas aí, assim, Pode falar. não sei se na minha cabeça essa questão de ser processo, porque, exemplo, se é o mesmo fruto, no mesmo fruto eu tenho todas essas coisas, Sim. entendeu? Aí você falou, ele está falando de árvore. Fruto é um objeto, um objeto só. E aí a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu acho que no mesmo momento eu preciso vivenciar amor, alegria, paz, paciência. Pode ser que eu tenha, exemplo, eu não tenha ainda alcançado a questão da paciência, entendeu? E aí é algo que eu preciso me fortalecer Isso. para poder ser mais paciente. Mas, tipo assim, eu acredito, né, Daí, que tipo assim, eu devo ter todas essas características. Entendi o que você... Entendeu? Entendi. Mas essa questão processual Então, você está me perguntando sobre a manifestação dos frutos ou sobre o crescimento de todos eles? Porque assim, ó, o que eu estou explicando é sobre o crescimento de todos eles. Manifestação é uma coisa, o crescimento deles é outra. Vou te dar um exemplo. Então, nenhum fruto, ele começa grande. Ele tem um período de tempo até ele amadurecer, certo? Você está conseguindo compreender a linha de raciocínio? Sim. Ele começa desse tamanho, vamos botar assim, ele começa desse tamanho. Até ele chegar aqui e ser pronto para cultivo, independente de qual seja a característica desse fruto, ele vai levar um tempo. Até o amadurecimento, vamos colocar assim, até a possibilidade de ser utilizado. Embora seja um fruto, são várias características. Tá? São várias características. A gente cita várias partes do fruto, mas o principal de tudo é a gente entender que todos eles procedem do amor. Tá? Supondo. Mas não a tangerina, ela... Então, vou te dar um exemplo. Então, o amor, ele é o que gera todos eles. O fruto do Espírito é o amor. Ele é um só. Mas o amor, ele tem várias ramificações. Entendeu? Se eu tenho mansidão, eu evidencio o amor. Isso. Se eu tenho domínio próprio, eu evidencio o amor. Tudo Tudo deriva do amor. Então, se for pensar na ideia de que é o amor, é um só. Um só que tem várias ramificações. Aí, tipo assim, pode ser que eu não tenha alcançado ainda a estrutura perfeita A perfeição da
Exatamente. Exatamente. Aqui nós não vamos alcançar a perfeição. Mas aí eu preciso, né, de continuar buscando Exato. o Espírito Santo para que Exato. Exato. O que nós buscamos é exatamente isso. Exatamente. A gente vai buscando o aperfeiçoamento de todos esses pontos do nosso amor. Ah, Valdir, mas eu vou alcançar a perfeição? Não, você não vai alcançar a perfeição. Tá? Que fique claro. Eu alcancei o amor, por exemplo, tá? Eu alcancei o amor. Aí agora que eu alcancei o amor, eu vou alcançar... Próximo estágio. Não. Como se fosse uma escada, né? Não, pelo amor de Deus. Não. Gente, não é uma escada, hein? Não, mas é como se o amor ele fosse a base para as outras coisas, entendeu? Então, assim, vou te dar um exemplo. Acredito que todo... Por exemplo, você falou da questão da paciência. Nem todo mundo tem paciência. Nem todo mundo. Tem uma galera que já tá aí. Nem todo mundo tem muita paciência. Mas a paciência ela é uma parte do amor. A paciência ela evidencia o amor. Mas não é porque ela evidencia o amor que ela é o amor em si. Existem outras formas de você manifestar o amor. Entende? Claro que, sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, você vai adquirir a paciência. E você precisa buscar isso. Só que nem sempre você já vai começar tendo paciência. Mas você precisa continuar buscando isso. Então, esses pontos, eles são pontos em que nós precisamos nos parecer mais com Cristo. Porque Cristo Jesus, ele tinha tudo isso aqui. Tudo. Então, se a gente olha para Jesus, a gente olha para o ministério, para o crescimento de Jesus, para o ministério de Jesus, até o período que Jesus foi levado para o Gólgota, crucificado, após a ressurreição dele, em todos os pontos da vida de Jesus, a gente vê o amor em evidência. A gente vê o amor de Cristo em evidência. E todos esses pontos que aqui foram citados são características que tem em Jesus. Fala, se eu não tivesse amor... 1 Coríntios 13. Ou seja, você pode ter fé, mas sem amor, de nada adianta. É basicamente isso. O amor, ele é a base, tá? E essa demonstração de amor que está falando aqui é literalmente fazer a vontade de Deus. A maior demonstração de amor que nós podemos ter com Deus é fazer a vontade dele. E aí, engraçado é porque o apóstolo Paulo, ele até cita, não sejamos cobiçosos de vanglórias. Tipo, buscar a glória para si. Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, o que o apóstolo Paulo também está falando é que, além de manifestar o amor para Cristo, demonstrando para Cristo que você o ama através da sua vivência, tem que demonstrar amor também na convivência. Ou seja, a galera que não tem paciência, irmão, todo respeito, você vai ter que adquirir. E eu também. Porque eu sou uma pessoa extremamente temperamental às vezes, irmão. É literalmente como se fosse uma bomba relógio. Tem um período para poder explodir. Não deveria. Mas sou eu me inclinando para a minha carne, quando não deveria. Longanimidade, né? Longanimidade. E é tipo assim, realmente se alongar a nossa paciência, alongar a nossa... É literalmente o amor em espera. Literalmente o amor paciente. Porque 1 Coríntios 13 cita isso. O amor é paciente, o amor é longânimo, o amor é benigno. Cita esses pontos de características do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você lembra que as obras da carne elas têm outras coisas que fazem com que você não herde o reino dos céus? Então, o amor ele tem diversas ramificações. Essas daqui são as que te deixam em evidência de que você está fazendo a vontade de Deus. Show de bola? Até aqui todo mundo compreendeu? Então, ficou claro, gente, o que é o fruto do Espírito? Todo mundo conseguiu compreender? Conseguiu compreender? Conseguiu compreender? Show? Shelly está muito intelectual.